Bom dia, turma do quarto ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula de História. Mais um dia com a aula de História. Vamos começar fazendo a correção da nossa primeira semana de junho, certo? Por quê? Porque na segunda semana foi feriado, né? Foi dia de Corpus Christi, não teve aula, não teve atividade, não teve nada de explicação porque é feriado, não foi? Então, antes desse feriado, nós tivemos uma aula de História, que foi da página 246 a 248, que hoje nós vamos fazer a correção, tá bom? Então, pegue o livro aí na página 248, para nós fazermos a correção agora todos juntos, ok? Vamos lá. Leia o relato de um indígena Pataxó sobre a importância da demarcação de terras. Depois responda as questões. Olha só o que é que diz. A terra para nós é sagrada. Nela está a memória de nossos ancestrais. Por isso, exigimos a demarcação de nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas e às nossas diferenças. Condições para a sustentação, educação, saúde, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem dos indígenas protestando, né, lá em Brasília, em defesa de seus direitos, né? Os indígenas também possuem direitos, meu povo, né? Não são só as pessoas, né, ditas como normais, porque os indígenas também eles são pessoas, são seres humanos normais e que possuem direito igual nós, né? Só preciso que os direitos sejam respeitados, mas que eles possuem direitos, sim, possuem muitos direitos, certo? Na letra A, pergunta o seguinte: de acordo com o relato, por que a demarcação de terras indígenas é importante? Por quê? Porque a terra é sagrada para os indígenas, né? E além disso, só com acesso às terras indígenas, eles têm condições para a sustentação, né, da educação, a saúde, e vão ter um sustento de vida melhor. Então, você coloca aí na primeira questão, certo? Primeira questão. Ó, pergunta, né? Por que a demarcação de terras é importante para os indígenas? Para os indígenas, a terra é sagrada, né? Os indígenas relatam aí, pessoal, que é através da terra que eles vão ter uma sustentação melhor. Eles vão ter como sustentar, eles vão ter direito à educação, eles vão ter direito à saúde. Por isso que eles relatam dessa forma, tá certo? A B. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação das terras? Eles fazem o quê? Protestos para defender os seus direitos. Você vai e coloca lá na letra B. Eles protestam em defesa de seus direitos. Certo? Ó. Eles protestam em defesa de seus direitos. Tá bom? E na letra C, que é a opinião sua, você escrever, em sua opinião, a demarcação de terras é importante? Por quê? Por que é importante a demarcação de terra dos indígenas? Você acha que é importante? Sim ou não? E justifica, né? A gente espera que vocês coloquem, né, que a demarcação de terra é importante sim, né? Que é para poder conseguir o direito dos indígenas, né? Para poder eles viverem um pouco melhor, certo? Agora, a gente vai passar para a história, ele fala o Brasil dos engenhos, tá certo? Que é a página 249, vamos aí acompanhando, onde diz o seguinte: a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. O que é colônia, professora? Colônia, pessoal, é um território que é ocupado e administrado por outro país.
O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos, certo? Por quê? Quem ocupava aqui, quem administrava aqui no Brasil era Portugal. Por isso, né, que Brasil, certo, era colônia de Portugal. Porque Portugal era que ocupava as terras aqui do Brasil, certo? Portugal que comandava aqui no Brasil. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. O local de produção açucareira era chamado de engenho. Observa a pintura a seguir. Tá aqui, o engenho, certo? Quem não já viu um engenho? Né? Às vezes tem engenho, né, que a gente já vê, a gente passa um caminho, às vezes quando a gente vem da Pitoretama, engenho, mas às vezes bem diferente desse aqui, né? Mas que não deixa de desenvolver o trabalho, né? A questão da cana de açúcar, onde eles fazem rapadura, onde fazem mel, tá certo? E aqui, a monocultura. O que é monocultura? O cultivo da cana para a produção de açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo exclusivo, centrado em um único produto, de monocultura, certo? Eles faziam trabalhar apenas de um único produto, monocultura, trabalhava apenas com a questão do açúcar, por isso que é chamado de monocultura, tá certo? Na página 250 você vê aí a mão de obra africana, né? Olha só. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos no engenho. Eles precisavam de pessoas para trabalhar no engenho. Então, eles trouxeram os escravos para cá. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Olha só. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como a mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e diversas funções nas cidades. Primeiramente, eles trouxeram só para trabalhar nos engenhos. Depois, eles acharam um pouco e quiseram escravizar por essas outras atividades. Tá certo? A escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado de escravidão. Hoje a gente já não tem mais isso. Né? A pessoa trabalha, ela é livre para trabalhar onde quer, tem os seus direitos garantidos, mas a gente não pode trabalhar feito escravo. A gente tem que ter direito ao descanso, ao lazer, temos que ganhar pelo que a gente trabalha. Por isso que a escravidão no Brasil ela já não existe mais, tá certo? No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos, olha aí. Os africanos resistiu à escravidão em várias formas, por exemplo, quebrando ferramentas, incendiando lavouras. Muitos deles também fugiu para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente a sua cultura de origem. Foi no quilombo que eles conseguiram viver realmente o que eles queriam, né? Lá eles manifestavam a cultura, manifestavam sua liberdade, eles não tinham medo de nada, eles não viviam feito escravo. Um dos principais quilombos que a gente conhece é o quilombo de quê? De Palmares, que tinha como líder quem? O Zumbi, certo? Então essa época de escravidão passou. E como eles resistiram à escravidão, eles fugiam, eles não queriam trabalhar como escravo, eles sabiam que estava sendo errado, então eles fugiam, tá certo? E agora, em casa, vocês vão fazer a página 251, só essa página, certo? Você vai ler aqui a cruzadinha e vai completar, tá certo? E na próxima aula a gente termina, né, essa parte aqui fazendo a nossa correção, tá certo? Beijos, fiquem com Deus.